Oi pessoal, estamos de volta com as nossas pílulas de Bíblia e Teologia, sempre trabalhando para que compreendam mais a Palavra de Deus de um modo mais profundo e uma interpretação mais correta da Palavra de Deus. Não uma leitura ao pé da letra, mas uma interpretação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, que é um capítulo dominado pelo tema do pão. Pão da vida, Jesus o pão da vida. Multiplicação dos pães, que é um dos sinais do Evangelho de João. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre Jesus como o pão da vida. O que significa isso? No Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 até versículo 71. O povo vê só o sinal, o milagre. Mas não percebe que o sinal, ele remete a gente, ele manda a gente para algo mais profundo. Igual o sinal, por exemplo, de trânsito. Você chega perto do sinal do trânsito, aquela placa do trânsito, você não fica olhando para a placa, você tem que ir onde a placa está te indicando. Assim o pão, assim a Eucaristia. São sinais de algo mais profundo. Não basta só dar alimento abundante para o povo, como Moisés fez no passado, na travessia do deserto. Não basta dar só alimento. Não basta repetir o passado. É preciso lutar por um alimento que dura para sempre. Porque o alimento que Moisés dava não durava para sempre. Era o maná. O maná, se deixasse o grãozinho que fazia o pão, o grãozinho de maná, que era, na verdade, não caído do céu, era a resina da tamareira, da tâmara, né? E é uma resina muito doce. Aí um bichinho ia lá e picava o tronco para poder usufruir daquele alimento. Aí não dava conta de consumir tudo, aquilo caía no chão e com a temperatura do deserto, que era muito fria durante a noite, aquilo virava um grãozinho duro, tipo grão de trigo. Aí o pessoal pegava aqueles grãozinhos e fazia uma broa doce. Nem precisava de açúcar, né? Porque já era doce a resina da tamareira. Só que não podia deixar o grão para o outro dia, porque o sol escaldante do deserto derretia. Então era um alimento passageiro, era o maná, que não era o pão caído do céu igual o povo pensa, né? Era a resina da tamareira. Existe até hoje, só que o pessoal hoje não usa mais para fazer pão, usa trigo, né? Então o pessoal tem que procurar um alimento que dura para sempre, um alimento imperecível. Que alimento é esse? Acreditar em Jesus, que é o pão para a vida eterna. Acreditar em Jesus nos alimenta para sempre. O pão que Moisés deu no deserto, o maná, não era o pão verdadeiro, porque todos morreram. A fidelidade ao passado não é se fechar e recusar a renovação das coisas do mundo, mas é aceitar a renovação como fruto de uma semente plantada no passado. Nós temos jabuticaba hoje porque a jabuticabeira foi plantada no passado e está dando fruto hoje. Ela vai se renovando, né? Renova as folhas, renova as flores, renova o fruto, vai se renovando. Então, você ser fiel ao passado não quer dizer que você tem que voltar ao passado e viver igual o pessoal vivia no passado. Não, mas é perceber que a renovação é fruto de uma semente plantada no passado. O alimento que sustenta, que dá novo rumo à vida, é fazer a vontade de Deus. Esse que é o pão verdadeiro. No Evangelho de João, a expressão vida eterna significa acreditar em Deus e acreditar em Jesus. Isso que é vida eterna. Quem se abre para Deus, aceita Jesus. Reconhece que Jesus vem de Deus. Pronto. O alimento que sustenta verdadeiramente é Jesus, que veio de Deus. Celebrar a Páscoa não é só lembrar do pão que foi comido no passado, mas aceitar hoje Jesus como o pão da vida. Então, quando fala de multiplicação dos pães, não está falando do pão da padaria. Jesus pegou um tanto de pão e deu a bênção e virou aquele tanto de pão. Não é isso. Isso é o pé da letra, né? Mas não é o sentido, não é a interpretação correta. O pão da vida é que é a pessoa de Jesus, que se multiplica para todos nós. Por exemplo, na Eucaristia. Do mesmo altar sai pão para todo mundo comungar durante a missa. Então esse aqui é o pão do céu. É Jesus, né? Celebrar a Páscoa para nós hoje não é igual para o judeu. Para o judeu, celebrar a Páscoa era comer a carne do cordeiro pascal. Para nós não, é comer a carne de Jesus. Modo figurado de falar, né? Comer a carne de Jesus quer dizer
Tem intimidade com Jesus. Porque carne é aquilo que é mais íntimo da pessoa, o próprio corpo. Então comer o corpo, comer a carne de Jesus, significa ter intimidade com Jesus. Beber o vinho, beber o sangue de Jesus, significa participar da vida de Jesus, porque o sangue é a vida na Bíblia. E o sangue é o amor que Jesus derramou na cruz por nós. Na caminhada dos hebreus pelo deserto, a carne do cordeiro pascal alimentou o povo e o sangue do cordeiro pascal preservou o povo da morte. Então, aonde tinha uma porta de uma casa, tinha um X feito com o sangue do cordeiro, essa casa, o anjo exterminador não ia exterminar, não ia matar o pessoal daquela casa. Então o sangue significa aqui participar da vida de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, né? A vida de Jesus tem poder. Para nós agora não é igual aos hebreus. Os judeus, quando atravessaram o deserto, saíram do Egito, atravessaram o deserto, eles eram chamados de hebreus. É o mesmo judeu, né? Judeu é um nome bem mais tarde, né? Que foi dado a eles. Agora para nós não é o cordeiro pascal que a gente mata na Páscoa, é Jesus, que foi morto na cruz. Jesus é o cordeiro pascal. Seu corpo nos alimenta espiritualmente, que é o pão consagrado. E o seu sangue nos dá vida, que é o vinho consagrado. Então comer a carne e beber o sangue de Jesus nos une e nos dá vida. Assimilar o projeto de Jesus provoca um novo êxodo na caminhada da comunidade. Êxodo quer dizer saída. Enquanto o hebreu saiu do Egito, aquela saída chamada de êxodo, ele saiu da escravidão para a vida livre, nós agora com Jesus saímos da escravidão não de um país ou de um povo, saímos da escravidão do pecado e vamos em direção à graça, à presença de Deus. Esse é o caminho da nova comunidade de Jesus. Vários discípulos acharam a posição de Jesus muito dura, difícil de aceitar. Comer o meu corpo, beber meu sangue. Muito difícil de aceitar, né? Uma linguagem muito esquisita, estranha. Então abandonaram Jesus. Deixaram Jesus. Não conseguiram assimilar Jesus. Como Judas, né? Que traiu Jesus. Esses discípulos que abandonaram Jesus achavam que a morte dele seria um fracasso total. E eles tinham medo de fracassar. Eles não queriam fracassar. Eles não sabiam que é o fracasso que faz a gente caminhar. É o não que faz a gente caminhar, não é o sim. É o não, é a poda que faz a gente caminhar. Se você não é podado, você não amadurece. A árvore que tem muito galho, muita folha e não é podada, ela não dá fruto. Então a poda é que gera a vida, que produz a vida. É o não que amadurece a pessoa. Da mesma forma aqui, né? É o fracasso que se torna vitória. É o fracasso da cruz. É você tirar de dentro da cruz, que é o fracasso, a vitória. Igual você tira, por exemplo, dentro do veneno da cobra, você tira o antídoto para a cobra, para a picada da cobra. Quer dizer que o veneno não é tão ruim assim, né? É de dentro do veneno que sai a salvação para quem foi picado da cobra. Portanto, é de dentro da cruz que sai a salvação. É o Espírito Santo que nos ensina a entender as palavras de Jesus. Palavras que são espírito, que são vida. É o Espírito Santo que ajuda a gente. Jesus não está mais fisicamente conosco. Quem está conosco agora? É o Espírito dele, é o Espírito Santo que nos faz caminhar. Não se pode pegar ao pé da letra o que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que vai fazendo a gente entender aos poucos, plenamente, o que Jesus falou. Ora, Pedro, que conviveu com Jesus pessoalmente, não entendeu Jesus quando Jesus estava vivo. Só depois que Jesus morreu, lá nos Atos dos Apóstolos, é que Pedro vai falar assim, Nossa Senhora. Ele não falou isso, né? Ele falou, agora que eu estou entendendo o que aconteceu. Agora que eu estou entendendo. E demorou a entender. E conviveu pessoalmente com Jesus, São Pedro. Então não se pode pegar o pé da letra, né? É preciso caminhar com Jesus. Mas Jesus, se você abandonar Jesus, ele está disposto a ir sozinho até o fim. Não é porque você abandonou que ele vai desistir, não. Ele caminha, continua a caminhar. Até a morte de cruz. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, os mais próximos dele, vocês também querem ir embora? Alguns foram, vocês também querem ir embora? Aí Pedro responde, Pedro sempre toma a dianteira, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o santo de Deus, o consagrado de Deus. É o versículo 68 desse trecho de hoje. Só tu tens palavra de vida eterna. Então não há outro modo de encontrar o sentido da vida se não for percorrendo o caminho de Jesus, que é um caminho de vida e liberdade. Ora, se você for escravo e estiver doente, você não tem vida. Então como é que a gente conhece Jesus? Encontra o sentido da vida? Indo atrás de Jesus. Porque só Jesus nos dá vida
e liberdade. Mesmo sem entender muito bem isso, Pedro aceita Jesus e crê nele, diferentemente de Nicodemos. Porque Nicodemos queria ver tudo muito claro, muito certinho, muito bem explicado, muito de acordo com as suas ideias. Esse era o Nicodemos. Pedro não. Pedro não estava entendendo muito bem, mas ele aceitou. A vida é assim também, a gente não entende muito bem a vida. E a gente vive a vida. Mesmo assim, Jesus fala, um dos meus discípulos vai me trair. Mesmo com toda clareza de Jesus, mesmo com toda bondade e misericórdia de Jesus, um dos discípulos vai traí-lo. Judas Iscariotes. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.